Fala aí pessoal, beleza? Curta este vídeo, isto é muito importante, se inscreva aqui no blog, seja membro do canal e dê uma moral para o professor de guitarra e violão Átila Reis. Os links para canal no YouTube e site estão aqui embaixo, no site inclusive, você vai marcar uma aula de guitarra e violão gratuita de qualquer lugar do mundo, tá? E depois vai se acertar aí para marcar uma periodicidade no seu aprendizado. Com este acompanhamento, você vai aprender a tocar aquele som bem maneiro em 10 minutos, tá? É hora de você começar a aprender a tocar um instrumento, ter um hobby novo, tá bom, pessoal? Vamos falar sobre Rodrigo Muniz. Pode ficar assustado com o título desse vídeo, mas o Flamengo tem que vender o Rodrigo Muniz hoje. Leva no aeroporto, dá um upgrade para a classe executiva. É óbvio que se ele for para a Espanha, para o Atlético de Madrid, ele não vai na classe econômica. E olha que é um luxo viajar, fazer voo de internacional de classe econômica. Minoria absoluta nesse país tem condição de fazer isso. Muita gente tira onda, né? Eu vou de executivo. Convenhamos, meu camarada, olhe o seu entorno antes de falar essas coisas. Mas enfim, por quê? É o seguinte, tem duas razões aqui para mim óbvias. Você pode até considerar, como eu tenho visto e ouvido por aí, não é pouco, 5 milhões de euros, que é a proposta do Atlético de Madrid, tá? 5 milhões de euros por 80%. O Flamengo ficaria com 20% e depois seria, numa venda, ganharia 20% do valor, tá? Essa informação trazida pelo Vene Casagrande. Mas eu vejo porrada de gente falando assim, não, pouco. Vamos lá, ele não tem uma multa rescisória, o valor estipulado por multa rescisória para clube do exterior, para começo de conversa. Ai, Bernardo, mas por que não tem? Por que o Flamengo não tentou? No início do ano, o Flamengo tentou reformular o contrato dele, como reformulou o contrato com vários jogadores do Sub-20. Mas com ele não foi possível por causa de uma unha encravada, digamos assim, entre o clube e os empresários do jogador, que não toparam, tá? Então ficou naquelas. Ele continua ganhando relativamente pouco para um jogador que já está no profissional do maior clube do futebol brasileiro. E eu não vou falar aqui salário dele, é pouco para o jogador que ele já é, tá? Porque salário é problema dele, do clube e da Receita Federal, de mais ninguém. Eu não gostaria que meu salário fosse revelado aqui. Então não tem um alto salário. Como não tem um alto salário, é impossível negociar uma multa rescisória mais alta. A multa é proporcional ao salário, tá? Então quando você se senta lá para discutir contrato com o jogador, renovar o contrato, você aumenta o salário e aí você estipula uma multa rescisória mais alta. A multa rescisória dele para clubes do Brasil é muito baixa, 40 milhões de reais, tá? Poxa, mas o que isso significa? Isso significa, por exemplo, ter um clube que ganhou do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, aliás, chamado Red Bull Bragantino, que pagou 37 milhões de reais pelo Praxedes, revelação no Internacional. Jogador de 19 anos, o Rodrigo Muniz tem 20. Por que o Red Bull Bragantino não poderia levar o Rodrigo Muniz? Né? Então, peraí, vai reforçar um adversário? Sim, porque o Red Bull vai brigar pelo título, ou pelas 4 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, me parece óbvio isso. Vai reforçar um candidato ao título? Lembrando que o centroavante do Red Bull Bragantino é o Ítalo, é um jogador bem mais ou menos, tá? Surgiu naquele time do Audax, que foi vice-campeão paulista em 2016, e foi pro São Paulo, não jogou nada, e foi pro Red Bull e faz seus gols lá. Inclusive fez gol contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, que empate por 1-1. Em Bragança Paulista. Então, vai reforçar esse time? Não. Tem que negociar com o exterior. Não, mas quem vai pagar mais do que isso? Sabe quantos jogos o Rodrigo Muniz tem com a camisa do Flamengo no profissional? 28. Como é que um clube do exterior vai chegar no Brasil e falar, tem um jogador aí que tem uma multa rescisória baixa para o mercado nacional, tem um salário baixo. No caso, o Atlético de Madrid, o diretor pensa assim, porra, eu sou campeão espanhol, faço uma proposta para um jogador que tem um salário baixo, ele não vai topar? O clube não tem de topar? É claro que tem. É óbvio que tem de topar. Não vai. Gente, agora a gente vê uma retomada, e no blog tem até essa... Por isso que eu falo para você assinar o blog, tem conhecimento ali. Tem uma reportagem que eu fiz em uma entrevista com o César Grafietti, que é o maior especialista em gestão e finanças do esporte, talvez do mundo. É a mente por trás do estúdio do Itaú BBA, que é o mais importante sobre as finanças de clubes brasileiros, tá? E ele fala, Bernardo, agora existe um reaquecimento no mercado da bola da Europa. Por quê? A economia está em alta, né?
Já há uma previsão de alta do PIB na União Europeia para 2021, assim como no Reino Unido também. Tá? Estádios mais cheios, né? O fair play financeiro mais brando, ou seja, pode gastar, né? Então, agora que tem essa retomada, os clubes vão começar a pescar ali talentos, né? Em mercados menos concorridos do futebol. E o Brasil está nesse bolo, né? Então, assim, eu não vejo por que não vender o Rodrigo Muniz. E ele vai ser negociado. Ele vai ser negociado. E ele deve ser negociado. Gente, com o Gabigol e Pedro, né, o Gabigol, o Flamengo vai perder o Gabigol eventualmente, se bem que eu não sei se ele vai ser convocado mais pelo Tite. Ele não está jogando nada nessa Copa América, né? Para eliminatórias e tal, mas enfim. O Pedro não vai para a Olimpíada, né? Tá certo isso. O Rodrigo Muniz vai jogar quando, gente? Vai jogar muito pouco. A gente vai voltar ao cenário de 2020. Quando ele entrava eventualmente ali. Hoje ele é um jogador mais provado. Veja, é um jogador de 28 jogos e 10 gols com a camisa do Flamengo, sendo 9 deles nessa temporada, sendo 2 deles naquele jogo contra o Red Bull Bragantino. É bom jogador? Mas esqueça, é um jogador que está começando, tem 28 jogos, tem 30 jogos de profissional, gente. Como é que vai pedir? Não, eu quero 10 milhões de euros, 15 milhões de euros, mais bonificação, mais ganhos por bonificação, de meta de gols. Não, até porque ele deve ser emprestado para outro clube da Espanha. Ele pode ser emprestado para um clube menor ali que vai disputar a Liga, o Campeonato Espanhol, até a segunda divisão, né? Ele não vai chegar para brigar lá com o Luis Soares por posição, isso não vai acontecer, né? O Carrasco, que é na seleção belga, que não é um jogador dessa posição, evidentemente, então, o Correia, né? Argentino, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas tem que vender. Tem que vender. E vai vender. Né? Isso é informação, tem que vender. Infelizmente, assim, infelizmente, existem metas a serem batidas. E jogadores consagrados, como os que o torcedor do Flamengo pede, tem que trazer fulano, tem que trazer essas chegadas só são possíveis com a venda de jogadores formados na base. Né, que se destacam cedo e são vendidas. O Rodrigo Muniz, aliás, é um bônus, porque não havia ninguém aí no horizonte, né, para sair em alta. E é outro modo de negociação, referente aqui às saídas de Lucas Paquetá, de Vinícius Júnior, de Renier, jogadores que tinham contrato renovado, tinham a multa rescisória lá em cima. Não foi o caso. O Flamengo tentou, mas não foi possível. Né? Então tem de negociar, lembrando que vai ter live nesta quinta-feira no canal, tão logo termine o jogo entre Flamengo e Cuiabá. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.